Bom dia para você, bom dia para sua família. A gente começa agora a Palavra do Cardeal, nosso encontro, o seu encontro da sua família com Dom Odilo Scherer, arcebispo de São Paulo. Cardeal Dom Odilo, bom dia. Bom dia, Padre Juarez, e bom domingo. Bom domingo para o senhor, Bom dia a vocês também, e bom domingo. Já chegamos ao último domingo de janeiro. Domingo de janeiro. Terminamos praticamente o ano, o mês do primeiro mês do ano já está indo, mas ainda tem muita gente de férias, né? Tem, né? Agora é férias, agora Aproveitem bem, sim, o ano começa com forças renovadas. É isso mesmo. Hoje é o terceiro domingo do tempo comum. E sempre a gente começa com uma reflexão do Evangelho feita pelo Dom Odilo, com muita profundidade e clareza. O Evangelho é de Mateus, capítulo 4, versículo de 12 a 23. Foi morar em Cafarnaum. Cafarnaum é uma cidade que é chamada de cidade do Senhor, porque ele foi para Cafarnaum morar, né? Então, Jesus nasceu em Nazaré, em Belém, E depois que se criou em Nazaré? Fora a fase do Egito, né? Teve a fase A fase do Egito. Antes, né? Maria e José eram de Nazaré. Isso. Depois ele nasceu em Belém. E aí o Evangelho dá a entender que teve a fase do exílio. Sim. Não sabemos quanto tempo durou, mas durou um pouco de tempo, sim. E Jesus voltou então com Maria e José para Nazaré, onde ele cresceu, onde ele se tornou conhecido. E aí, depois do batismo, se fala que Jesus foi para o deserto. Sei, aquele retiro que ele fez. O deserto de Judá. Até se localiza, a montanha das tentações. Sim, é verdade. Isso é no deserto. Depois, aí Jesus volta para a Galileia. A Galileia fica no norte. Nazaré fica no norte também, na Galileia. Mas depois do retiro, do tempo de deserto, Jesus volta para a Galileia, mas não volta mais para Nazaré. Ele volta e se estabelece em Cafarnaum. Cafarnaum é uma vila de pescadores, né? Que fica ali no mar, à margem do lago. No lago da Galileia, lago de Genezaré. E não fica tão longe de Nazaré, mas fica assim, não é do lado, não. Então, Jesus estabelece morada em Cafarnaum, que passa a ser a sua cidade ao longo da vida pública. Cafarnaum era onde Pedro morava com André, tanto é que a casa de Pedro era bem ali perto da sinagoga de Cafarnaum. Se relaciona alguns dos discípulos também com Betsaida. Betsaida é aí perto também. Perto também. Tem a Betsaida marítima, que hoje fica no Líbano, sul do Líbano, sei. Que na época era o norte, era Fenícia na época. E Jesus foi para aquelas regiões. Também foi. O profeta Elias foi para aquelas regiões. Tem a mulher Ciro-Fenícia, né? Sim, era libanesa. Hoje se diria ela era libanesa, era uma libanesa, era fenícia. Né? Então, isso hoje fica dentro do Líbano, sul do Líbano. Porém, Betsaida, na Galileia, fica também junto do lago de Genezaré. E Cafarnaum. Ali Jesus foi morar em Cafarnaum, mas ficava pouco porque sempre estava girando. Sempre andando ali, né? E ele ali passa a ser a cidade do Senhor, passa a ser a cidade onde Jesus realiza a maior parte dos milagres, dos prodígios naquela região da Galileia. Sim, porque muita gente vivia em torno do lago de Genezaré, né? Como ainda hoje, tem muitas cidadezinhas em torno do lago de Genezaré, onde tinha pesca, mas também pequena agricultura, as pessoas podiam viver ali sem maiores problemas. E Jesus, então, realiza, sim, boa parte das pregações ali naquela região, né? O sermão da montanha, por exemplo, se situa pertinho de Cafarnaum também. O senhor fala que ele foi para ali e isso também marca justamente esse início da vida pública de Jesus, né? Sim, Jesus começa a percorrer as aldeias, cidadezinhas e pregar, anunciar, como nós lemos no início do Evangelho. No trecho de hoje, nós lemos São Mateus. Sim. Justamente o início do Evangelho de São Mateus, depois de narrar os fatos da infância de Jesus, aí ele começa a narrar os fatos da vida pública de Jesus. Depois do batismo,
o retiro no deserto e as tentações no deserto, aí sim o período da vida pública de Jesus pregador itinerante, enquanto tinha uma referência em sua casa, em Cafarnaum, porém ele gira, né? Ele não para muito aí. Justamente Jesus assume um pouco o estilo dos profetas, né, do Antigo Testamento, que também eram um pouco assim, itinerantes, ou então pregadores, que não era incomum haver esses pregadores itinerantes. É interessante da vida de Jesus, porque Jesus, ele é um pregador, ele é um rabino, um mestre, um rabuno, mas ele não é da casta dos sacerdotes, ele não é sacerdote, né? Ele não é da família sacerdotal, né? Ele não é da tribo de Levi. De Levi, né? Ele é da tribo de Judá. Eu poderia dizer que ele é um leigo, né? Ele é um leigo. Não era da tribo sacerdotal, porque no contexto do povo judeu, o sacerdócio é ligado à geração, né? Se passa de família, portanto, a geração, tribo sacerdotal, família sacerdotal. E Jesus não era de família sacerdotal, mas, claro, nós dizemos, Jesus era o sacerdote por excelência, introduziu um novo sacerdócio, não um sacerdócio ligado à tribo de Levi, né, ao sangue, mas sacerdote verdadeiro que une os homens a Deus, Deus aos homens, aquele que nos santifica através da sua divindade. Dom Odilo, eu queria que o senhor comentasse, nós temos, depois de amanhã, nós temos na igreja celebrando um grande santo que foi responsável justamente por sistematizar a nossa teologia, que é São Tomás, né, chamado Doutor Angélico, né? Diz que ele batizou Aristóteles, batizou Aristóteles no sentido de cristianizar a teologia, a filosofia de Aristóteles, né? São maneiras de falar, mas de fato Santo Tomás foi um gênio, uma inteligência luminar e que fez uma bela síntese da filosofia, digamos, grega, né, de Aristóteles, desta linha de Aristóteles, com o pensamento cristão. E ele usa o rigor filosófico, né, da filosofia aristotélica para explicitar as verdades humanas e sem chocar, sem entrar em contradição com as verdades cristãs. Ele foi genial na apresentação da filosofia. Ele continua sendo muito importante também hoje ainda para o pensamento, para a filosofia, mas também para a teologia, porque ele não é só filósofo, ele é teólogo. É teólogo, né? Grande teólogo, sim. A gente tem uma grande compilação da teologia nas obras dele, chamada Suma Teológica, né? A Suma Teológica praticamente compila todo um compêndio de teologia. Aliás, até hoje, quando a gente precisa de alguma coisa mais precisa, vai na Suma e você tem ali... Sim, ele durante muito tempo era a referência da teologia da Igreja Católica. Referência não única, porque, do outro lado, tinha os outros grandes luminares na época dele, né? São Boaventura. São Boaventura, né? Depois, antes dele, naturalmente, os grandes filósofos e teólogos da patrística, né? Santo Agostinho, etc., né? Os grandes teólogos e pregadores dos primeiros séculos do cristianismo, mas entre eles, muito especialmente, Santo Agostinho, filósofo e teólogo. Mas Santo Agostinho, ele assume um pouco mais da filosofia de Platão, né? E na linha de Santo Agostinho também depois São Boaventura. Sabe que São Boaventura e São Tomás eram da mesma época? Da mesma época, né? Eles se conheciam, inclusive. Só que São Boaventura era franciscano. Né? E São Tomás dominicano. Eu acho que eles até debatiam, né? As disputas, né? Filosofia e teologia. Mas num fato, eles aparecem juntos. É no fato do milagre eucarístico de Bolsena, do qual se conserva o sagrado corporal na Catedral de Orvieto, na Itália, logo acima de Roma. Então, ali houve aquele milagre eucarístico perto do lago de Bolsena, né? Um sacerdote peregrino que tinha suas dúvidas de fé, e enquanto celebra a missa, de repente o corporal se enche de sangue e ele fica desesperado, né? E
o Papa, que estava em Orvieto, que era a cidade papal, e era na época de São Tomás de São Boaventura. O que o Papa faz? Ele ouve o relato, ele chama São Tomás e São Boaventura. Vocês vão verificar isso aí. Os dois, então? Os dois. E São Tomás e São Boaventura, com outros, de fato estudam, vão aos fatos e constatam que ali não é uma fraude, não é um engano, é um milagre. É um milagre mesmo. Por isso nós temos os belíssimos hinos eucarísticos de Santo Tomás. Pão de língua. Cantum Ergo, né? O próprio que se canta tanto hoje, Panis Angélicos, né? Exato. É um trecho de Pão de língua, né? Então, olha, Santo Tomás, dia 28. Dia 31, São João Bosco. São João Bosco. São João Bosco. O santo mais atual, né? Bem mais recente, mas não tão hoje. Ele já é de 1900, né? Isso. Não, de 1800. Século XIX. Século XIX. Mas São João Bosco é um outro grande, é um inspirado, né? Um evangelizador da juventude, educador e missionário, né? Quantas obras missionárias dos salesianos. Então, lembrando São João Bosco, dia 31, nós queremos também dizer uma palavra de homenagem a todos os salesianos, as salesianas que continuam a seguir hoje o carisma de São João Bosco e continuam a fazer tanto bem para a igreja. Que São João Bosco interceda por todos vocês, por todos nós, que a igreja continue a seguir o seu exemplo. Vamos receber a bênção agora de Dom Odilo. O Senhor nos abençoe então, Dom Odilo, por intercessão de São João Bosco e São Tomás de Aquino. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.